Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro fundamental do Espiritismo, da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, sempre para contrapor, a Gênese, o livro do povo hebreu, que conta a história da criação do mundo em 6 dias, que era como este povo interpretava. Então aquele livro não é a palavra de Deus, é simplesmente um livro histórico, e aqui a gente se apoia na ciência, até os espíritos se apoiam na ciência. Afinal de contas, o espiritismo não é uma religião, e sim uma ciência de observação e uma filosofia moral. Hoje nós vamos estudar o período secundário, que se trata da era mesozoica atual, Os estudos vão mudando, a ciência vai mudando e os nomes também foram mudados. Mas enfim, com o período de transição desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões, oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas, e de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos 3 reinos. Olha que interessante, O planeta Terra, a gente sabe, passa por períodos geológicos e que esses períodos trazem os tais cataclismas, alteração de atmosfera, ou atividade vulcânica, ou qualquer outra coisa, menos um dilúvio, tá? Isso pode ter sido um registro de uma grande enchente que teve na época, do povo hebreu, e que foi interpretado como que o mundo inteiro inundou. E não foi bem assim, porque a água do planeta Terra veio estar presente desde a sua formação e se transformando, uma hora em estado líquido, outra hora em estado sólido, outra hora em estado gasoso, mas se houvesse um dilúvio que tinha inundado o planeta inteiro, para onde é que estava essa água? Para que ralo que ela foi? E não faz sentido, ela não sumiu para o espaço, então não teria condições científicas de haver um dilúvio no planeta inteiro. Mas cataclismas, sim. A gente acompanha até hoje as erupções vulcânicas que renovam a vida na Terra, destroem e depois trazem vida para o planeta. Mas continuando. O período secundário se caracteriza, sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e púpudas juntam-se às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes, de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento, com mandíbulas prodigiosamente alongadas, armadas de 180 dentes.
Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem, possuía barbatanas como a baleia e, como esta, expelia água por aberturas próprias para isso. Plesiosauro, outro reptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, tinha pescoço excessivamente longo, que se dobrava como o do cisne, e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do ictiosauro, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escamas ou de concha. O teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes um seu diminutivo. Como os últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha abertura de 2 metros. Olha que interessante esses animais, definidos na época de Kardec ainda, hein? O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo, de 14 a 15 metros de comprimento. Essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda e sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro e a dos pés que era animal terrestre. Pterodátilo, animal estranho, do tamanho de um cisne, participando, simultaneamente, do reptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo e guarnecidos de dentes, terminavam em ponta como um bico. Você vai falar assim, nossa, mas nós estamos estudando espiritismo ou a gente está estudando uma aula de ciências? Então, na época em que o espiritismo foi escrito, foi revelado pelos espíritos, isso não era ensinado nas escolas. Pelo contrário, a igreja dominava o ensino, né, das escolas, dos colégios, e ensinava o criacionismo, que o mundo foi feito em 6 dias, Deus descansou no 7º, etc. e tal. Então isso era libertador, né, ter uma matéria dessa numa doutrina espiritualista, né? Então, imagine, hoje você pode procurar na Wikipedia, você vai encontrar informações mais atualizadas disso tudo, mas para a época, e talvez hoje muita gente ainda não estudou isso, nunca viu na escola, eu na faculdade, nas aulas de geologia, vi alguma coisa, mas o nível de detalhes que os espíritos vêm trazer para a gente, para explicar o porquê que não foi criado em 6 dias, é encantador. Então, olhe para essa parte com um olhar histórico, da importância e da libertação que foi esse sair e contradizer a religião imperativa naquele momento, né? Isso é divino, é sempre muito avant-garde, muito avançado para a época. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como atestam o número e a pujança das camadas geológicas, a vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação do período que findara. Mais depurado e mais favorável à respiração. O ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desaparecem, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, de formas menos desproporcionadas e de menor porte. Nós estamos falando tudo isso antes do aparecimento do homem. E lembrando que a gente até viu um pterodátilo que não tinha Jurassic Park, que popularizou tudo isso para o mundo, né? Os filmes, né? Do Spielberg. Então, imagine o avanço que foi falar sobre isso nessa época. É divino, né? Vamos continuar aqui o estudo.
O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá, quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese, em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos antes que ele aí surgisse, e que afinal desapareceram? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo, em seguida, prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda o não compreendamos. Certamente, um dia será dado ao homem conhecê-lo, para a confusão do seu orgulho, mas, enquanto isso não se verifica, como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido, agora, mergulhar a vista, em presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Nossa, com isso assim, fecha com chave de ouro e dá uma pancada no orgulho besta do ser humano. Olha que avançado, de novo, que avançado para a sua época, que é a doutrina espírita. Que vem dizer, porque até hoje, né, principalmente os que comem carne, até hoje dizem, mas Deus fez assim, é para o homem comer mesmo, faz parte da cadeia. Não faz, gente. Não faz. A gente faz isso porque quer, ainda mais hoje nós temos as condições para não nos alimentarmos mais de sofrimento animal. Os animais não foram criados para nos servir, são irmãos nossos. Os animais surgiram antes da gente nesse planeta e muitos desapareceram antes da gente ser criado aqui. Entende como tudo tem a sua importância na criação? A gente pode não entender, mas devemos respeitar. Enquanto a gente ficar sacrificando o planeta, achando que nós somos a última bolacha do pacote, que a gente tem que dominar os céus e os mares, todos os animais, caçar baleia, caçar isso, caçar aquilo, ter essa crueldade que nós temos, nós vamos apanhar muito. O planeta nunca vai ser de regeneração enquanto tivermos essa mentalidade. Então, que possamos mudar desde os nossos hábitos alimentares até o modo como a gente encara o planeta, toda a criação, todos os animais, todos os vegetais, tudo que é presente, né? Que a gente possa nos servir do que o planeta nos fornece sem sacrifício de nenhum ser vivo. A não ser das plantas, enfim, mas a gente ainda não inventou algum outro modo de se alimentar, mas não dá para comparar uma planta com um animal, né? Não tem jeito de fazer isso. E hoje a gente consegue não ter o sacrifício animal para a nossa alimentação. Então, nessa época já o Espiritismo desconstruía tudo aquilo que o homem, senhor de si, achando o super poderoso do universo, dizendo assim, você tem sua parte na criação, você tem a sua importância, mas você não é o mais importante. Deus criou tudo, né? Fez tudo, tudo tem o seu porquê. Mesmo que não saibamos, tudo tem o seu porquê. É isso, meus amigos. No próximo programa nós falaremos sobre o período terciário, que corresponde à período terciário da era Cenozoica atual, falada atualmente. Eu te espero. Até lá. Tchau.